A morte é, sem dúvida, uma das maiores interrogações do ser humano. Não é de admirar que haja tanto interesse pelo assunto. Embora vivamos cada instante como se fôssemos eternos, a verdade mais certa da vida é a morte. Há um ditado que diz que a única certeza desta vida é a morte. Tem um outro que diz assim: para morrer basta uma coisa, estar vivo. Os programas de televisão, especialmente os que exploram o sensacionalismo, apresentam histórias e casos de pessoas que dizem haver tido experiência com o lado de lá, com o além. Hollywood tem faturado bilhões de dólares explorando o mesmo tema: o sobrenatural, o místico, o oculto e o inexplicável. Mesmo as pessoas, como eu, que não assistiram ao filme, conhecem essa frase de um garotinho falando para Bruce Willis: I see dead people. Eu vejo mortos. O tema não é somente uma das maiores fontes de dinheiro para Hollywood, mas é a maior fonte para os editores de livros. Nunca se lançou tantos livros sobre esses assuntos. Mas o que nem Hollywood e nem os livros conseguem responder é: o que é que realmente se passa quando uma pessoa morre? O que há para além da morte? As respostas para essas perguntas você vai encontrar finalmente no programa de hoje. Na criação, Deus formou o homem do pó da terra e assoprou em seu nariz o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Como então começou e de onde vem a morte? Eu te convido a abrir a Bíblia em Gênesis, também no capítulo 2, só que agora no versículo 17, que diz o seguinte: menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Desses dois versos, aprendemos que o homem nasceu das mãos de Deus. Era eterno, mas depois de comer da fruta proibida, isto é, separar-se de Deus, tornou-se mortal. A morte é consequência do pecado. Olha que interessante. Venha comigo. Leia Romanos capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia nos assegura que todas as almas que pecassem morreriam. Você poderia perguntar: mas Ronaldo, você tem certeza? Vamos à Bíblia. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18, verso 20. Aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, e nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Quando o pecado entrou no mundo, a morte assim passou a todos os homens. Você conhece o texto, Romanos 5, verso 12, que diz claramente: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Mesmo mortais, não precisamos ficar desesperados, porque a Bíblia comenta em João capítulo 11, verso 11 ao 13, que a morte é apenas um sono. Confere comigo. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Você viu? A Bíblia apresenta a morte como um sono, como se fosse uma anestesia prolongada. Agora, nós temos que frisar alguns pontos que alguns não conseguem explicar. E nós agradecemos a Deus pelas Sagradas Escrituras. Então vamos novamente a ela.
em Eclesiastes capítulo 12, no verso 7, que diz o seguinte: então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Você notou que mesmo sendo uma anestesia prolongada, você não terá visões, você não estará em outro planeta, você não estará visitando na noite como se fosse um fantasma os seus familiares, não. Isso não é o que a Bíblia diz, que é a palavra de vida. Preste atenção, Eclesiastes capítulo 9, versos 6 e o 10. Os seus amores, os seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte naquilo que acontece nesse mundo. Tudo que você tiver de fazer, faça o melhor que puder, pois, quando morrer, você não terá tempo para fazer nada. Não poderá pensar, não poderá conhecer e nem desenvolver a sua sabedoria. Olha, o assunto é tão imperativo, esse assunto é tão claro, que até acontece com justos, com ímpios e, por incrível que pareça, também com os animais. Você não acredita? Vai para a Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20. Eu vou ler para você. No fim das contas, o mesmo que acontece com as pessoas, acontece com os animais. Tanto as pessoas como os animais morrem. O ser humano não leva nenhuma vantagem sobre o animal, pois os dois têm de respirar para viver. Como se vê, tudo é ilusão, pois tanto um como o outro irão para o mesmo lugar, isto é, o pó da terra. Tanto um como o outro vieram de lá e voltarão para lá. Você observou que quando morremos, o nosso corpo, que é da terra, volta para a terra. Nossa vida volta para aquele que tem abundância de vida, que é o nosso Deus. Agora existe uma mensagem de esperança. Não desanime. Jesus fala um pouquinho mais acerca do que vai acontecer com os mortos. João capítulo 5, verso 28 e 29. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. E aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Você notou que existe esperança. Jesus vai ressuscitar a todas as pessoas. Agora, terão duas classes: os ímpios e os justos. Quando serão os justos ressuscitados, por exemplo? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Vamos ler, abra sua Bíblia. Porque haverá o grito de comando, e a voz do arcanjo, e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor descerá do céu, e aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. O texto é empolgante. Você notou na última parte? Animem-se, consolem um ao outro, motivem uns aos outros. É uma coisa impressionante. Você não pode ficar desanimado, você tem que ter esperança, você tem que ter energia, você tem que ter motivação, porque Deus está dizendo, isso está na Bíblia. É fantástico, é sensacional. Fala para o seu amigo que está triste, que perdeu um ente querido. Eu já perdi muitos amigos, já perdi muitos familiares e não é fácil, mas existe uma esperança, existe um conforto. Agora, pare um pouquinho. A realidade tem que ser apresentada. Quando é que serão os ímpios ressuscitados? Infelizmente eu vou ter que ler essa passagem. Como eu disse em um outro tema, eu não gostaria que existisse inclusive essa passagem, mas eu não poderia mentir. Vamos a Apocalipse capítulo 20, verso 5, e temos um alerta, uma advertência. Por um outro lado, se você quiser, se você for humilde, um conselho, aproveite. Os outros mortos não tornarão a viver. Felizes e abençoadas as pessoas que forem incluídas nesta primeira ressurreição.
pois a segunda morte não tem poder sobre elas. É triste lermos nessa passagem que os ímpios vão ressuscitar, mas para o juízo final, onde serão destruídos para sempre. Eu não quero fazer parte desse grupo. O meu desejo é que você também não faça parte desse grupo. Ninguém da sua família faça parte desse grupo. Ninguém dos seus amigos, que são tão preciosos, que são tão queridos, que te fazem sorrir muitas vezes. O Senhor pode nos livrar desse mal, se nós tomarmos uma decisão. Ele pode nos limpar as nossas dores, as nossas lágrimas e nos dar um lugar maravilhoso, que Ele está ansioso para que você e eu estejamos com Ele para sempre. Mas você precisa tomar uma decisão e Deus está te dando essa oportunidade. Você não gostaria de viver nesse lugar para sempre com Deus? Vamos tomar um propósito, um desafio neste programa. Que jamais alguém ou uma outra filosofia nos afaste da verdade da palavra de Deus. Eu te espero no próximo programa, no próximo estudo.